República Velha está subdividida em dois períodos: a República da Espada, momento da consolidação das instituições republicanas, e a República Oligárquica, onde as instituições republicanas são controladas pelos grandes proprietários de terras. A República da Espada ocorreu entre 1891 e 1894. Foi o período inicial da história republicana, onde o governo foi exercido por dois militares, devido ao temor de uma reação monárquica. Os militares presidentes foram os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O governo de Deodoro da Fonseca é dividido em dois momentos: o governo provisório e o governo constitucional. O governo provisório é o período que vai da proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até a elaboração da primeira Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Entre as principais medidas do governo provisório estão a extinção da vitaliciedade do Senado, a dissolução da Câmara dos Deputados, a supressão do Conselho de Estado, a extinção do padroado e do beneplácito, a separação entre a Igreja e Estado, a transformação das províncias em estados e o banimento da família real. Além disso, estabeleceu-se a liberdade do culto, a secularização dos cemitérios, criação do registro civil para legalizar nascimentos e casamentos, a grande naturalização, ou seja, todo estrangeiro que vivia no Brasil adquiriu nacionalidade brasileira e foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte responsável pela elaboração da primeira Constituição Republicana no Brasil. Durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, evidenciaram-se as divergências entre os republicanos. Havia o projeto de uma república liberal, defendido pelos cafeicultores paulistas. Este projeto visava a descentralização administrativa, tornando o poder público um acessório ao poder privado, marcante ao longo da República Velha. A Constituição de 1891 teve como características a instituição de uma república federativa, onde os estados teriam ampla autonomia econômica e administrativa, a separação dos poderes em poder executivo, exercido pelo presidente eleito para um mandato de 4 anos, o poder legislativo, exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, e o poder judiciário, tendo como principal órgão o Supremo Tribunal Federal. O voto era descoberto, direto e universal aos maiores de 21 anos. Os soldados, analfabetos, mendigos e religiosos de ordens monásticas não podiam votar. Ficava estabelecida a liberdade religiosa, bem como os direitos e as garantias individuais. A Constituição de 1891 foi fortemente influenciada pelo modelo norte-americano, sendo adotado o nome de República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Nas disposições transitórias da Constituição, ficava estabelecido que o primeiro presidente do Brasil não seria eleito pelo voto universal, mas sim pela Assembleia Constituinte. Além da elaboração da Constituição de 1891, o governo provisório de Deodoro da Fonseca foi marcado por uma política econômica e financeira, conhecida como encilhamento. Rui Barbosa, então, ministro da Fazenda, procurou estimular a industrialização e a produção agrícola. Para atingir esses objetivos, Rui Barbosa adota a política emissionista, ou seja, o aumento da emissão do papel moeda, com a intenção de aumentar a moeda em circulação. O ministro facilitou o estabelecimento de sociedades anônimas, fazendo com que boa parte do dinheiro em circulação não fosse aplicado na produção, mas sim na especulação de títulos e ações de empresas fantasmas. Após a aprovação da Constituição de 1891, Deodoro da Fonseca, eleito pela Assembleia, permaneceu no poder, em parte devido às pressões dos militares aos cafeicultores. A eleição pela Assembleia revelou choques entre os republicanos positivistas e os republicanos liberais. O candidato destes era Prudente de Moraes, tendo como vice-presidente o marechal Floriano Peixoto. Como o voto na Assembleia não era vinculado, Floriano Peixoto foi eleito vice-presidente de Deodoro da Fonseca. Adepto ao republicanismo radical, o florianismo virou sinônimo de jacobinismo. Foi um defensor da força para garantir e manter a ordem republicana, recebendo o apelido de Marechal de Ferro. Floriano reabriu o Congresso Nacional, suspendeu o estado de sítio e tomou medidas populares, tais como a redução do valor dos aluguéis das moradias populares e suspendeu a cobrança do imposto sobre a carne vendida no varejo. Estas medidas, porém, estavam restritas à cidade do Rio de Janeiro.
Seu governo também incentivou a indústria através do estabelecimento de medidas protecionistas, evidenciando o nacionalismo dos republicanos radicais. No entanto, este caráter nacionalista de Floriano Peixoto era mal visto no exterior, o que podia dificultar as exportações de café e os interesses dos cafeicultores. As oligarquias eram constituídas por grandes proprietários de terra e que exerciam monopólio do poder local. Este período da história republicana é caracterizado pela defesa dos interesses desses grupos, particularmente da oligarquia cafeeira. Os grupos oligárquicos vão garantir a dominação política no país através do coronelismo, do voto do cabresto, da política dos governadores e da política de valorização do café. A política do café com leite é a política de revezamento no Executivo Federal entre as oligarquias paulistas e mineiras. O número de deputados federais era proporcional à população dos estados. Desta forma, os estados mais populosos, São Paulo e Minas Gerais, tinham o maior número de representantes no Congresso. Manuel Ferraz de Campos Sales foi um advogado e político brasileiro, segundo presidente do estado de São Paulo e o quarto presidente da República. Campos Sales recebeu o apelido de Campos Selos por causa do imposto do selo, sendo vaiado ao deixar a presidência também por causa de sua política de ajuste financeiro, que incluíra a retirada da circulação do papel moeda, o que dificultou o consumo interno e o comércio. Política econômica essa que fora mal. Durante a segunda metade do século XIX até a década de 30, no século XX, o café foi o principal produto de exportação brasileiro. As divisas provenientes dessa exportação contribuíram para o início do processo de industrialização a partir de 1870. Por volta de 1895, a economia cafeeira passou a mostrar sinais de crise. As causas dessa crise estavam no excesso de produção mundial. A oferta, sendo maior que a procura, acarreta uma queda nos preços, prejudicando os fazendeiros de café. O sistema político da República Velha estava assentado nas fraudes eleitorais, visto que o voto não era secreto. O exercício da fraude eleitoral ficava a cargo dos coronéis, grandes latifundiários que controlavam o poder político local, exercendo o clientelismo político, ou seja, troca de favores. O grande proprietário controlava toda uma população, o curral eleitoral, através do voto do cabresto. O poder oligárquico era exercido no nível municipal pelo coronel, no nível estadual pelo governador e, atrás da política do café com leite, o presidente controlava o nível federal. Agora, iremos retratar brevemente o sistema político da República Velha. Boa tarde. Gostaria de falar com o Coronel Torres. Com licença. Você, quanto tempo? Como é que vai, Coelho? Estou bem, graças a Deus. Pô, rapaz, a última lembrança que eu tinha de você, rapaz, era brincando no parque junto com minhas crianças. Poxa, bons tempos aquele. Tenho excelentes recordações e saudades daquela época. E como é que tá os estudos lá em São Paulo, rapaz? Bom, eu terminei recentemente e estou aqui de volta. E o que é que traz você por essas bandas? Bom, como o senhor sabe, né? Minha família ela tem uma grande importância e uma grande influência na área da política. E filho de coelho, coelhinho é. Rapaz, então quer dizer que você veio tentar se eleger por essas regiões? Exatamente. Eu vim aqui justamente para contar com o seu apoio. Conto com sua força. Rapaz, pode deixar que eu vou falar com a peãozada daqui da região e você sabe, né? Se depender de mim, Eu você já se elegeu. sabia que podia contar com o senhor, coronel. O senhor sabe que eu sou um homem compromissado, né? Ah, você Eu gosto de trabalhar, viu? conhece o seu pai, sua mãe, toda a sua família. Pode deixar. Obrigado, coronel. Passar bem, viu? Porra, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Deixa eu ver, velho. Porra, já sei. Pedreiro, bora dar uma volta ali, nego.
meu bom senhor. Como é que anda seus filhos? Eu nunca mais os vi. Porra, nessa altura deve estar tudo em São Paulo estudando. Poxa, vamos sentar, fica à vontade. Bom, o que te traz a minha humilde residência? Bom, como vocês sabem, estamos em época de eleição. E tem um candidato que eu estou apoiando, o Coelho. Sabe quem é? Coelho, desconheço. Aquele cabra que brincava junto com o mestre criando lá na fazenda. Não conheço mesmo, desconheço. Rapaz, não importa. O que importa é que você vai votar nele. Por que eu vou votar nele? Por quê? Deixa eu te explicar. Como você mesmo sabe, eu tenho um apreço muito grande por você e sua família. Principalmente por sua filha, na qual eu vi crescer, brincando nos pátios da fazenda e tomando banho nos riachos da região. E nesse mesmo riacho, semana passada, meus homens a viram tomando um banho e falaram que ela cresceu. E como cresceu. Bom, o que você é com minha filha? Bom, como você sabe, esses homens são tudo agreste. Não aguenta ver uma cabritinha que quer logo cair pra cima. Mas eu chamei a atenção deles. Falei para segurar suas brechas, porque eu conhecia seu pai e sua mãe. E tenho uma grande consideração por eles. Mas como você sabe, né? Esses homens acostumados com as regras do pátio, não aguenta ver uma potranqueira que quer tudo cair pra cima. E é bom, né? Que você vote em mim para que nada aconteça com ela. Pode deixar, pode ficar tranquilo que irei voltar. Bom, deixa eu te fazer alguma pergunta. Você sabe escrever? Não. Bom, então tem uma lembrancinha para você. Para quando você chegar lá, botar no envelope o nome do candidato já escrito. Muito obrigado, coronel. Pode ficar tranquilo que irei voltar no seu. Tranquilo, beleza. Boa tarde. Já tem o voto definido? Peraí. Deputado Coelho. Tá tudo de acordo aí, senhor? Tá tudo. Muito bem. Parabéns pelo seu voto. E o coronelismo então foi tratando o homem feito boi. Era o voto de cabresto. Meu candidato é meu coronel, quem diz? Meu padrinho, meu juiz, meu delegado, meu prefeito. E o convênio de Taubaté valorizava o café, era bom pros produtores. Quem era contra não podia fazer a crítica, mantendo-se a política dos governadores. E o coronelismo então foi tratando o homem feito boi. Era o voto de cabresto. Meu candidato é meu coronel, quem diz?